Boa noite, pessoal. Eu atrasei porque tive um problema aqui. Uma das minhas câmeras não funcionou hoje, não sei porquê. Aí eu tive que pôr uma outra improvisada aqui que não é boa. Igual aquela, mas quebra o galho. Até agora ainda tô meio perdido aqui. Mas acho que vai dar. Ó, eu tive que trocar de câmera em cima da hora. Mas nós vamos fazer assim mesmo, né? Praticamente são os detalhes que a gente vai fazer aqui, né? E aí, como é que tá aí o som? Como é que tá as coisas aí? Vamos ver se secou, parece que secou. Então vamos pegar aqui uma paleta aqui. Pôr na mão, né? O que eu queria aqui é mexer nessa uva aqui, né? Que tá muito... fazer acabamento, tá muito rústico a pintura. Deixa eu colocar aqui as coisas aqui. Ah, ainda tô ajeitando aqui. Esses negócios de transmitir ao vivo acontecem aí mesmo. Às vezes do nada o negócio não quer funcionar e a gente não sabe por quê. Mas nós vamos enfiar na cara e nós conseguimos. Porque nós somos teimosos. Só teimoso que consegue as coisas. Essa câmera aqui ela tem um problema, por exemplo. Olha lá. Ah, tá. Aí. Por exemplo, isso aqui é um pink. Olha só como que aparece aqui, ó. Ela não tem cor, não é muito boa não. Mas não tem problema, a gente vai fazer essa live custe o que custar. A gente só vai dar uns chunk nessas uvas aqui, fazer uns acabamentozinhos, talvez mudar um pouco o fundo, né, gente? Deixa eu pôr aqui um sorvetezinho aqui. A Mônica deve ter desconfiado que alguma coisa tinha acontecido, né, Mônica? Mas não é, Mônica. Essa câmera mente muitas... Ela não mostra a cor certa. Mas não tem muito problema não. Nós vamos... O risco eu ainda não preparei ainda, né? Vou terminar primeiro, depois a gente prepara o risco pro pessoal, né? Vou fazer aqui uma azulzinha agora, novamente, né?
branco de titânio, azul da Prússia. Vamos dar um toquinho nas beiradinhas, que tá muito apagadinho, né? Deixa eu dar uma lidinha nos comentários que eu não li ainda. Olá, meu mestre, tudo bem? Sou seu fã há uns 4 anos, mas nunca consegui dar um oi, porque sempre assisti só as gravações. Hoje consegui no tempo real. Obrigado, meu amigo José Roberto. Que bom que você está aqui agora assistindo ao vivo, né? Daí a gente pode bater um papo. As cores estão lindas mesmo, é só o mestre de lapidar. Não tá muito lindo não, cara. José Luiz, boa noite, Zé, parabéns pela escolha do tema, sempre bem-vindo, obrigado, meu amigo. Vamos ver aqui, boa noite, Zé, antes toda a live, já dei meu joinha, obrigado, Alda Lemos. Nítida a imagem, está bem nítida a imagem. Não, a imagem fica nítida, o problema é as cores, né, que mente. Mas não tem problema, né, a gente não mente tanto assim também, não. Alda Lema, boa noite, Zerante a todos, a live, deu meu joinha, obrigado. Moderante, like pro povo, pro Zé. Eu vou assistir no Smart, isso mesmo, vai lá no Smart. Marivone, boa noite, linda aula, no aguardo, obrigado, Marivone. Lili Freitas, obrigado, Lili Freitas, boa noite. Viviane, boa noite. É isso, gente. Vamos lá, vamos fazer os destaques, né? Os destaques. Vamos deixar um pouquinho mais azuladinho, um pouquinho mais. Então, provavelmente, as cores que eu vou colocar aqui não vai ser as cores que vai aparecer aí. Mas eu vou tentar manipular para que as cores que apareçam aí também seja bonita, né? Então, agora a gente tem que dar só aquele toquinho, aquele acabamento, né, que tava, como eu fiz numa superfície estranha, né, que nem eu, sabe, nunca tinha pintado de cima, então a gente ficou aí penando um pouquinho. Mas só um pouquinho só, já peguei o jeito, já tô até gostando. Daqui a pouco eu vou comprar esse treco para me pintar aqui. Vamos criar contraste na pintura, que tá muito pálida. Acabamentozinho que tá faltando. Vamos criar um pouco de vida, né? Assim, fazer aquela coisa destacar, né? Estou utilizando o pincel de ponta redonda, ponta fina redonda. Não é tão fino assim, mas é redondo. Agora aqui, ó, eu vou usar o dedo porque quando uma superfície é lisa, dá pra frente fazer esse envolvimento com o dedo. Só que não pode deixar tão envolvido também, porque senão vai perder a graça, vai ficar parecendo bolinha de vidro. Nós temos que deixar parecendo uva, né? Depois eu vou tentar descobrir o que houve aqui no meu programa, na minha câmera aqui, que não abriu a câmera nem a pau. Esses tempos atrás aconteceu isso, já deu o que ver para fazer ela voltar. Eu tô colocando o dedo aqui, mas não precisa ser o dedo, não, pode ser um outro pincel, é que eu tô com preguiça de pegar outro pincel.
Opa, não vai ficar branco não. É azul. Um pouquinho assim meio rústicozinho fica bom. Mais soltinho, né? Não pode ficar muito, né? Assim, muito lambal, né? Não pode, tem que ficar bem certinho, mas um pouquinho meio meio rústico, fica bonito. Então nós vamos dar uma nuance de azul em cima da uva. É um azul clarinho, gente, azul da Prússia que eu misturei com um branco, só isso. Eu tô reforçando, né, ó, tem que reforçar alguns pontos, né, para deixar a uva em contraste, né, deixar ela evidente, né, ela tá muito apagadinha. Aí. Só isso aqui já deu um tchan, né? Não precisa fazer em todas, né? Essas de baixo aqui até nem precisa, porque senão vai ficar também, vai tirar o volume dela, né? Hoje muita gente não vai interessar porque é só uns acabamentozinhos. Tinha gente que já estava gostando do jeito que estava, né? Agora vamos pegar um amarelinho aqui, fazer um amarelinho bem clarinho, ó, quase branco, e vamos reforçar essa luz aqui, ó. Tem que ser bem retinho. Nós vamos fazer ficar contrastante a nossa pintura, né? Não queremos uma pintura sem graça, sem vida, né? Pode pegar um outro pincel, não precisa ser o dedo não. Eu tô passando o dedo porque, como eu falei, tô com preguiça de pegar outro pincel. Como eu fiquei só o tempo todo aqui arrumado, tentando mexer com a câmera, não deu tempo de ficar ajeitando os pincéis aí, né? Agora vamos pegar aqui o azulzinho. Vamos reforçar, né, essa luz azul aqui, ó. Bem bonitinho agora, bem lisinho. Para deixar o vidro bem vidro mesmo. Lembrando aí que essa passada de dedo aqui só funciona quando a superfície é lisa. Quando não é lisa, ela funciona também, mas não é tão bom. E eu estou trabalhando na superfície lisa. Estou usando tinta óleo. Então, dedão. Agora eu vou fazer um azul mais escuro um pouquinho. Um pouquinho de vermelho aqui, ó. Assim, mais ou menos assim. Mais um pouquinho de vermelho. E vamos realçar aqui essas luzes. Realçar os brilhos, né? Pôr um pouquinho mais de vermelho. Vamos ver aqui. As cores estão lindas, tão mesmo, gente. Mas esteja, né? Porque a minha câmera oficial tá bichada. Eu não sei o que aconteceu com ela, não quis mostrar hoje.
Quer ver, ó? Isso aqui é um pink. Olha como que mostra aí, ó. Nada a ver. O cabo desse pincel aqui é um amarelo bonito, ó. Fica palha. Então não... Mas parece que até aqui no quadro parece que até que tá bom mesmo, né, gente? Essas luzes por baixo aqui, ó. Por exemplo, aqui é um rosa, né? Meio rosa. Lá fica assim uma cor palha, feia. Vou misturar um vermelho meio claro aqui. E vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos lá. Com azul. Nós vamos fazer aqui com um vermelho aqui embaixo. Ó. Vamos ver se esse vermelho que eu estou colocando vai parecer vermelho lá na câmera. Não, não pareceu. Vou colocar mais vermelho, vamos ver. Dedo. Mas pode usar o pincel, gente. Não precisa ser o dedo, não. Tô colocando o dedo porque até eu achar um outro pincel aqui. Então a gente vai dar uma leve luminosidade por baixo, né? Pra gente criar aí um joguinho de cores bonito, né? Só que a gente tem que ficar meio atento pra gente não exagerar nessas coisas. Deixar um pouquinho meio rústicozinho, né? Agora nós vamos fazer um pouquinho mais de luminosidade na taça. Então nós vamos pegar o branco purinho. Vamos dar um toque bem sutil. Opa! Qual o dedo que eu já não sujei? Vamos ver. Esse aqui. Um toquinho bem sutil na borda aqui, ó. Um pontinho aqui, outro pontinho lá, e aqui, ó. A gente vem descendo essa tinta retinho, não pode fazer curva. E conforme vai descendo, a gente vai acabando em nada, ó. Vou passar o dedo. Pode ser um pincel seco também, não precisa ser o dedo não, tô passando o dedo. Como avisei, como eu falei, né? Tô passando o dedo porque não deu tempo de eu preparar meus pincéis. Então a gente tá... Mas é até bom que daí vocês veem que dá certo também o dedo, né? Só que se a gente começar a usar muito o dedo, daqui a pouco a gente não tem mais digital no dedo. Tanto esfregar. Aí, tá vendo que agora a gente tá dando uma luz mesmo, de verdade? Esse fundo também que a gente poderia dar um tchan, mas acho que o fundo eu vou deixar assim mesmo. Pintura maravilhosa, obrigado minha flor. Boa noite.
Eu tô adorando esse estilo de pintura. Então tá bom. Legal, né? É bom que vocês adorem mesmo, porque daí o pintor fica feliz. Quando o pintor fica feliz, ele pinta mais bonito. O pessoal gosta de natureza morta, né? Eu já vi. Já reparei isso. O que é isso aqui? Um pouquinho de preto para não queimar a tinta. O que eu ia fazer mesmo com essa tinta? Ah, tá. É aqui. A gente vai fazer beirando aqui, fazer um tonzinho mais claro. Mas não é amarelo, não, que eu não quero que seja dourado, amarelo. Quero que seja uma cor meia chique. Quero sem ser aquele douradão, não. Que chega até a doer a vista. Uma cor meio assim, cor de bronze. Bronze não, de cobre, uma coisa assim. Agora nós vamos reforçar um pouco mais esse vermelho, né? Vou colocar isso daqui mesmo. Deixa eu pegar o meu treco aqui. Põe isso pra lá. Vamos fazer isso daqui ficar vivo. Conforme vai descendo, vai acabar em nada. Então eu vou usar o dedão aqui para a gente fazer o envolvido, né? Vamos colocar um pouquinho aqui também, ó. Só que só um pouquinho, né? Só para dar um brilho, né? Agora vamos pro queixo. Vamos fazer o detalhe no queixo. Vamos usar aqui um laranja bem clarinho. Cadê o branco aqui? Laranja bem clarinho. O amarelo. Vamos dar uma amareladinha nele. Ele tá muito sem cor. Vamos deixar ele vivo assim. A cor viva, né? Vamos tirar essa parte, esse contorno preto aqui. A Mônia tá adorando. Então a Mônia vai ganhar o quadro. Eu vou dar o quadro pra Mônia. Escutou, Mônia? Não tá travando nada?
Então, pessoal, vocês podem vir buscar... Amônia, você pode vir buscar o quadro. Vamos fazer uma luz discretinha aqui nessa quina. Mas não um risco, vamos fazer meio chapiscadinho mesmo, sim, porque é um queijo, né? Ele não é uma coisa tão precisa assim. Ele tem aí uns trilhadinhos assim nos cortes, né? Semana é quarta-feira, quinta-feira, nós vamos pintar a paisagem, gente. Ó, um leve toquinho de luz na beiradinha aqui, ó, pra gente criar o volume, né? Só que é uma coisinha assim discreta, não é aquele brancão, não. É só uma coisinha discretinha. A gente já consegue criar aí o volume, né? Também estou adorando, obrigado. Boa noite para todos, mais uma aula maravilhosa, obrigado. Jai... É difícil ler. Jairosli, escritora, vou chamar de escritora. Obrigado, escritora, pela presença, sempre ela está aqui. Obrigado. Essas pessoas que eu vi aqui muito frequente no meu canal, que eu sempre vejo que nem a escritora aqui, uma hora eu vou mandar aí uma pintura assim. Essas pinturas que a gente faz. Fazer uma surpresa para esse povo. O que você acha, mano? Vai dar uns brindes para essas pessoas que são frequentes no canal. Nós vamos analisar aqui quem está sempre frequente aqui, vamos mandar uns brindes para eles. Marivone, obrigado, Marivone. Ué? Ah, tá. Achei. Vamos fazer o destaque agora, né? Se a gente alisar muito também, perde um pouco a graça. Tem que deixar meio pintura mesmo. Um cara de pintura, não pode deixar muito com cara de foto, não. Cadê a moça que fica falando, não cutuca mais? Vamos direitar alguma coisinha que a gente sentia que tá meio tortinho. Às vezes 1 milímetro é o suficiente para deixar torto. Escritora, obrigado, professor, mas saiba que só o fato do senhor disponibilizar as aulas já é um presente. Tem toda a paciência de ensinar e sempre nos tratando bem. Seu canal tem um diferencial, somos gratos. Obrigado.
São palavras assim que faz o pintor ficar inspirado e faz a gente animado para produzir cada vez mais conteúdo, né? Agora nós vamos realçar aqui o a mesa, né? O toco. Esse toco que também tá sem acabamento aqui, né? Vamos fazer o acabamento. Vamos fazer a primeira sombra da uva de baixo ali. Eu estou usando só um pincel hoje. Vamos fazer uma cor bem escura aqui. Para a gente deixar aqui a sombra da uva. A Alda Lemos também é frequente. Bastante gente aí que a gente vê sempre. A gente vai bolar um jeito de começar a brindar essas pessoas. Eu não vou prometer nada hoje porque eu tenho que mandar uns brindes que eu já prometi aí para uma pessoa. Então eu vou mandar esse. Depois eu invento mais. Porque senão a gente vai acumulando aqui promessa, depois a gente não dá conta de cumprir, esquece. Vamos colocar uma sombra de baixo aqui. Eu tinha deixado o canal um pouco menos ativo, né? Mas depois eu resolvi voltar com tudo, né? A gente fazendo live sem parar aí, só se der algum problema, né? Que nem já deu hoje aí, né? Mas não impediu. E pra gente voltar, né? Trazer aquele povo que tinha antes, tinha muita gente, né? Trazer de volta. A gente vai trabalhar agora aqui nesse toco, né? Vamos fazer uma cor clarinha, a cor do toco, para a gente fazer a superfície, né, de cima. Vai dar uma espalhada, né? Eu tava com medo de pintar hoje aqui, né? Falei, como é que será que vai estar aquela superfície? Será que vai estar boa? Mas como eu falei, graças a Deus, parece que não tá ruim não. Secou a tinta. Quando seca, daí fica mais fácil a gente conseguir os detalhes, né? Então, gente, ó, quando você estiver com preguiça de usar o pincel seco para envolver, o dedão, pode mandar brasa com o dedão que dá certo. Agora aqui eu vou inverter, vou colocar um pouco da luz do lado de cá. Deixa eu ver se tem um pincel maior aqui agora.
Oi, minha flor. Se molhar a gargantinha. Obrigado. Vou ligar meu computador ali em cima. É? Vou dar café com leite pro povo, ó. Ó, mano, você que gosta, ó. Oi, Bardoni. Obrigado, Bardoni, pela presença. Boa noite. A Val já chegou aqui, ó. Então vocês gostaram da cor? Apesar de não ser a cor certa, né? Ó, café com leite pra você. Como o seu cutuque cada vez mais. Opa. É, mas a gente tem que ter limite, né? De repente a gente começa a cutucar e dá zica mesmo. Vamos tirar esses. Vou colocar um vermelhinho aqui nessa cor aqui pra gente integrar ali, né? Mas às vezes é aquela história, o cutucado, às vezes um cutucadinho resolve. E às vezes um cutucadinho também estraga tudo. Então, tem que tomar cuidado com esses cutucadinhos. Eu já estraguei. Já aconteceu comigo, de estragar tudo. Uma coisa que estava bonito. Às vezes já tá bonito, a gente fica achando que não tá. E resolve dar mais umas mexidinhas. E aí é onde que dá o problema. Um reforçozinho na luz, nos cantinhos, assim, ó. Pra gente evidenciar essas fendas da madeira, né? Deixar ela bem rústico mesmo. O que mais que nós vamos ajeitar aqui? O queijo acho que já tá legal, né? Vamos deixar um pouquinho mais branco em alguns pontos esse pano. Vamos dar um... Poderia fazer uma estampinha nele, mas acho que é melhor não. Deixa eu ver se esse outro pincel aqui vai ser melhor. Quem quiser deixar mais mesclado o fundo, pode deixar. A natureza morta, às vezes, deixando bem meio rústico, fica mais bonito. Vamos dar um toque especial de luz, né? Nesse pano, para a gente fazer com que essa dobra fique mais evidente. A dobra do pano sempre é um problema, difícil, né? Ó, pode envolver bem mesmo ou deixar meio rústico, né? Nesses pontos onde fica, a gente sente que
fica mais alto é onde coloca mais luz. Só que também não pode exagerar no tanto de luz, senão a gente tira o volume, né? A gente tem que deixar o pano volumoso. Primeira vez que eu tô pintando nessa superfície. Até que tá legal, gente. Até que tô gostando. Agora vamos pegar esse pincel aqui, vamos dar uma... Eu vi que ele tá bom para fazer o envolvimento, então vamos envolver aqui um pouquinho na uva. A gente vai envolvendo até o ponto que a gente acha que cada um tem um gosto, né? Quem quiser deixar bem envolvido, é só envolver mais. Quem quiser deixar um pouquinho mais rústico, pode parar antes. Maroca Rodrigues, lindíssima, maravilhosa. Parabéns, professor Zé. Obrigado, Maroca. Sada Sá, boa noite, professor Zé Arantes e a todos. Boa noite, Sada. Fal, está lindo demais. Obrigado, Fal. Leise Martins, hoje eu posso enrolar um pouquinho, né? Porque é pouca coisa que vamos fazer. Então enroladinha é bom que daí dura um pouquinho mais a live. Boa noite a todos. Cadê? Ah, já respondi. Leise Martins, boa noite. Então é isso, gente, ó. O que mais que nós podemos fazer aqui? Vamos dar um mais envolvido, porque aqui é um vidro, né? O vidro sim tem que estar bem espalhadinho. Tá lindo, Zé. Tá lindo, amor? Tá com medo de eu estragar, amor? Não. Imagina. Só porque eu falei para que estou estragando, que isso? Epa, rapaz. Tanto eu falar que é perigoso estragar, eu estou estragando. Parece que o dedo tá funcionando mais, né? É que é o brilho, gente. A tinta de baixo já tá seca e a tinta de cima é o brilho. Então o brilho, ele... Ó, isso aqui que tá aparecendo não é tinta, é brilho. Superfície muito lisa. Aí fica parecendo... Opa, o que é isso aqui? Olha, ó. Vai falando em cagal aqui. Os capetinhas lá, eles escutam. Eles falam, nossa, nós esquecemos de ir lá tentar o Zé, vamos lá.
Então, na verdade, isso que estão vendo aqui é um brilho. Quer ver? Vamos ver se eu consigo. Ó, tá vendo a sombra do minha mão? O brilho parece ser uma coisa clara e não é. Ó, é assim, ó. É que a luz, né, ela reflete o brilho. Boa noite, Val, e boa noite, professor. Boa noite, Maria José Beraldo. Já deixei joinha, Sada sabe. Obrigado, Sada. Maria José Beraldo. Boa noite, Zé, e a todos. Descobri o nome da superfície onde o senhor está pintando. Estou admirando essa beleza de pintura. A superfície eu não descobri, não. Val! Ia falar para ela trazer um pedaço aqui, mas ela não escutou. Ela não está aqui perto, não. Porque é uma superfície que eu gostei de pintar. Eu vou pegar ali, gente. Eu vou buscar lá para vocês verem. Guarda firme aí, que tá ali pertinho. Eu vou pegar lá e vou trazer aqui para vocês verem. Vocês olhando, vocês vão conseguir identificar. Espera aí. Assim. Aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Ó, ele parece que é uma espuminha, ó. Vou arrancar um pedacinho pra vocês verem, ó. Parece que é uma espuminha que tem aqui, ó. Mas ele fica com uma superfície assim, dura e ultra leve. Ó. É uma espuminha, ó. Ele fica uma coisa resistente, forte, mas levíssimo. E é uma coisa dura, ó. Eu acho que tem gente aí que já vai identificar. Se alguém identificar o nome desse treco aqui, põe aí no comentário aí para o pessoal. Porque eu gostei. O único chato que foi é que tá preto o fundo, né? Mas pode ter um fundo mais claro, né? Vou arrumar o queijo aqui, né? Que não estraguei, porque eu estraguei. Então eu nem sei o nome desse treco, mas tem gente que vai saber aí. Aqui eu só tô consertando o borrado que deu ali, né? Deixa eu ver se alguém falou. Você trabalha muito bem, perfeito. Obrigado, Thaís. Amo a natureza morta, obrigado. Isabel. Deixa eu ver quem mais. Boa noite, Val, boa noite a todos. Fernando, lindíssimo. Ninguém falou o nome do negócio, acho que ninguém sabe, não. Ninguém conhece.
Vou pegar um pincel de pelo de lobisomem aqui. Não sei se eu coloco uma luz mais forte na uva. Vamos ver. Vou colocar um ponto de luz nessas uvas mais superior aqui, né? Boa noite, Zé. Sou de Botucatu, São Paulo. Boa noite, José Urivaldo. Um abração para você e para o povo de Botucatu. Obrigado pela presença. O que vocês acham, gente? É liso mais ou deixa rústico? Ou deixa assim mesmo? Menos liso? Vou fazer o que vocês falar. Cadê a moça que não gosta que é lisa? Deixa eu ver aqui. Smart TV. Parece que tem rachadura ali na toalha. Eu posso. Tá errado. Não, essa aqui não é rachadura. É que dobrou o papel. Dobrou aqui, ó. A superfície. Deu uma dobrinha. Mas dá pra ver mesmo. Aí, pessoal. Agora vocês que vão decidir. Eu vou lisando para deixar mais perfeito. Ou deixo assim meio rústico mesmo? O que vocês querem? Que aqui quem manda é vocês, né? Mardona, acho que esse material é o isolante MCA. Ó, não sei, Mardona. Pode ser. Pode ser que seja mesmo. Pode ser que seja. Boa noite, Zé Arantes. Esse tema tá demais, tá lindo, parabéns. Você ensina muito bem. Estou curtindo muito. Obrigado, Marina. Hoje eu tô como que é? Tô enrolando aqui. Viviane, Kikiki, ok. Pra mim, professor, já está tudo lindo. Vocês que sabem, gente. Aqui, quem manda é vocês. Se vocês falarem, Zé, acaba com essa live aí. Eu vou ficar com a churuca, mas eu vou acabar. Deixa assim. Então tá bom, eu vou deixar assim então. E aí, Mônia, você que vai ganhar o quadro, o que você acha? Você já quer assim mesmo ou quer que fica lisando para ficar mais perfeitinho? Ou quer que deixa meio rústicozinho assim mesmo, como se tivesse pintado com um pincel ruim? Isolante acústico? Pode ser isolante acústico. Então, gente, eu não sei o nome dos técnicos não, mas agora como que eu mostrei aqui, vocês provavelmente vão descobrir aí. Sou de São José do... Oi, José Roberto, obrigado. Um abração para você também. Povo de São José dos Campos. Tá lindo, Mônica? Já tá bom assim? Você quer que fique assim? Ó, aqui tem que fazer acabamento. Mas assim, como eu falei, a arte, né? Às vezes deixar um pouquinho assim, meio pinceladinha. Fica bonito. Às vezes fica mais bonito. Meio rústico. Então tá bom. Então, gente, eu vou parar por aqui, né? Porque a Mônica disse que quer assim, o quadro eu dei pra ela. E aí nós vamos fazer o seguinte, gente. Quinta-feira eu estou aqui de volta para pintar paisagem. Nós vamos escolher uma paisagem bem bonita. Eu gostei muito desse material aqui. Eu vou procurar também. Eu vou lá na vidraçaria, porque eu sei onde que eles fizeram isso aqui. É numa vidraçaria que foi feito. Foi feito
Foi colado uma... Eu não vou mostrar aqui a foto que tá atrás, porque não pode mostrar a foto dos outros, mas eu vou mostrar só a testa aqui, ó. Foi colado uma foto no material, ó. Ó. E no outro lado que é daquele jeito, ó. E é um material, sim, resistente, duro e super leve. Isso aqui vai ser bom para fazer moldura, a moldura não vai ficar pesada. Eu só vou parar de pensar nisso, esse negócio aí foi mais caro que comprar tela, né? Jairos, escritora, obrigado Jairo. Jairos Lin. Vou deixar assim então. Então é isso, meu povo. Obrigado a todos. Quinta-feira, 8 horas da noite, estou aqui pintando paisagem. Vou procurar uma paisagem bem bonita. Ah, ainda tem o risco disso aqui. Eu vou fazer o risco agora mesmo. Vou terminar a live aqui, já vou preparar, providenciar o risco aqui, colocar lá no grupo do Telegram. Quem quiser entrar no grupo do Telegram, é lá que eu coloco os riscos em PDF para as pessoas. Inclusive, estou devendo esse aqui, né? Acho que muita gente foi lá na expectativa. Mas eu vou preparar o risco, né? Porque eu fiz um risco mais ou menos não aqui para me pintar, mas geralmente eu faço depois um risco bem caprichadinho para as pessoas poderem pintar, né? Eu disponibilizo em PDF lá no grupo do Telegram. O nome do grupo é Fábrica de Artes. Já tem mais de 200 pessoas no nosso grupo, está crescendo o grupo. Eu quero que esse grupo cresça, pessoal, não por ambição minha. Eu quero que ele fique um lugar onde muitos artistas poderão expor o trabalho. Por exemplo, se eu conseguir um grupo aí com milhares de pessoas, que nem eu vejo muito por aí, qualquer um, né, que esteja no grupo, colocar a sua obra lá, vai ser milhares de pessoas que vai ver. Então eu estou querendo criar um ambiente que vai ser bom para todo mundo. Então, por que no Telegram? Porque lá pode colocar bastante, pode ter bastante integrantes, milhares, parece que é 300 mil o limite. Lá você pode colocar vídeo, no Instagram você pode colocar vídeo comprido, vídeo de 1 hora, lá permite muitas coisas que não tem jeito de no outro na outra rede social, esqueci o nome. Então lá tem mais possibilidade, né? A gente pode trocar arquivo grande lá, que não tem aquele negócio, chegou ao limite, não sei o que. Lá não tem isso não. Por isso que é lá. E quem quiser participar é Fábrica de Arte. A Mônica colocou aí o endereço aí, ó. Vocês vão lá. E daqui a pouco eu já vou postar o risco lá, gente. Deixa eu ver o que estão falando aqui. Está lindo assim, professor? Então tá bom, obrigado. Estou fazendo parte do grupo. Fico feliz em estar lá. Obrigado, escritora. Jair está crescendo, já tem mais, passou de 200 pessoas já. Ele já está sendo um bom lugar para a gente mostrar o seu trabalho. Quando eu posso, porque às vezes tem muito, né? Muito comentário, vai passando aqueles comentários, a gente acaba não vendo. Quando eu posso, eu dou minhas dicas lá. Nós estamos devendo um sorteio lá. Vai ter coisa lá. Quem tiver lá vai ter mais privilégio do que quem está no WhatsApp. Então é por isso que eu estou levando para lá. O objetivo é fazer crescer o grupo para a gente poder divulgar nossos trabalhos, né? Todo mundo. E quem tiver, não significa que o grupo é só eu que tenho que dar dica. Por exemplo, a pessoa às vezes coloca uma pintura lá e fala: Zé, dá uma dica aí, uma sugestão. Não significa que é eu só. Qualquer um lá que tenha um conhecimento aí, que tiver condições. Por exemplo, às vezes a pessoa vê uma pintura, né? E ele tem condições de dar uma sugestão ali, de dar uma dica. O grupo é para isso, é para trocar ideias, informações, troca de favores, né? Então, todo mundo que está lá pode
pode falar, comentar, né? Pode dar dica, pode ensinar o que você sabe. Porque às vezes tem coisa que todo mundo tem uma coisa que não sabe ainda, que alguém sabe que ele não sabe. Uma coisa para aprender. Às vezes alguém coloca lá uma novidade lá, uma dica, uma coisa que ele sabe, que eu não sei. Eu vou ficar feliz se acontecer isso. Então, é para isso, gente. O grupo é para trocar informações, ideias, para todo mundo sair ganhando. Então, no mais, meu povo, ficamos assim. Por hoje é só. E até a próxima, se Deus quiser, que é quinta-feira, às 8 horas da noite, se tudo correr bem. A gente vai fazer uma live, vamos pintar uma paisagem, nós vamos pensar numa paisagem bem bonita aqui, que seja diferenciada, né? Porque a gente faz muita live de paisagem, né? Então a gente tem que pensar bem, fazer uma coisa um pouco meio inédito assim, né? Então ficamos assim, meu povo. Tchau, gente. Boa noite a todos. A escritora está falando, isso aí mesmo. Boa noite a todos. Tenha sonhos angelicais, sonhe com os anjinhos. E até quinta-feira, se Deus quiser.